Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Renasci agora, renasci em Deus. Deus é sabedoria infinita. E renascendo em Deus, recebo o fluir da sabedoria infinita. Como estou ligado à sabedoria infinita de Deus, sou orientado por ela e sigo o caminho da segurança, da felicidade e da prosperidade. Por conseguinte, não invejo a felicidade e a prosperidade alheias. Tenho minha própria felicidade e meu próprio caminho da prosperidade. Renasci agora. Renasci em Deus. Deus é a fonte de todas as coisas. Portanto, todas as coisas provêm de Deus. Pode-se então dizer que Deus é infinitamente rico. Deus me criou como seu filho, seu sucessor, e me concedeu o direito de herdar tudo o que ele possui. Por isso, já sou rico. Muito obrigado. Olá, os amigos. Sejam todos bem-vindos a mais uma atividade da Seicho Noye no YouTube. E hoje ligado à Superintendência dos Educadores, que nós estamos realizando um estudo para nós cada vez mais vermos o quanto somos filhos de Deus, perfeitos e maravilhosos. Gostaria de dar as boas-vindas aos amigos, àqueles que já vêm conosco há bastante tempo, e também dar boas-vindas aos novos, aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Cristina Arata, eu sou preletora da Regional Pernambuco Recife. Eu gostaria de pedir aos amigos que têm nos acompanhado aqui por muitos, nesses anos que nós estamos já transmitindo esses estudos sobre a imagem verdadeira, sobre a educação da vida, que se vocês estão nos acompanhando e achando que o conteúdo que nós estamos trazendo para as nossas atividades sejam bastante relevantes, importantes para que as pessoas conheçam, eu gostaria de pedir a esses amigos que pudessem dar um like, ou o que a gente fala joinha, pudessem clicar em cima daquela mãozinha, que está como um joinha, para que o YouTube entenda que esse é realmente um conteúdo relevante e que possa ser, e que o próprio YouTube ele faz um sistema para que possa ser distribuído para um número maior de pessoas, para que elas possam conhecer o que é Seicho Noye, o que é educação da vida. E como eu disse, aos novos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos estar falando de uma atividade, nosso tema hoje é soprar as poeiras da mente. Essas soprar as poeiras da mente, na realidade, são reflexões que nós vamos estar fazendo agora no início de dezembro, que normalmente nós pensamos sempre em mudar algumas coisas, nós pensamos sempre em renovar para o próximo ano, e é um momento de uma grande reflexão para a nossa vida, para que a gente inicie sempre um próximo ano assim, com
decisões renovadas, pensamentos novos, atitudes diferenciadas, porque se a gente não mudar nada, né, nós não mudarmos nosso pensamento, nossas atitudes, o que será um novo ano talvez seja a continuidade daquilo que a gente gostaria de melhorar, mas não temos nenhuma atitude para tal. Então nós vamos estar usando, vamos falar sobre o livro Meditando sobre a Vida, né? Meditando sobre a vida do professor Masaharu Taniguchi. Nesse livro, exatamente na página 156, ele fala com esse tema, exatamente, soprar para longe as poeiras da mente. E ele conta uma história, né, onde ele faz uma reflexão. Então ele estava indo, ele pegou um trem, né, um trem expresso que chama Saikai, para a cidade da região de Kyushu. Essa região é onde ele proferia uma palestra. E ele estava observando que os trens, né, esses trens que ele pegou, na realidade eles foram renovados, né, então eles foram eletrificados. Só que eles eram movidos a carvão, né, então, só que eles foram eletrificados, mas permaneceu-se a estrutura deles. Então o que acontecia? O professor observou que pelas frestas da janela entravam as fuligens, né, desse antigo sistema, né? E quando observando que essas fuligens entravam, ele comentou com a pessoa que estava viajando com ele, que era o Sr. Sento, e ele disse assim: com o ser humano também acontece algo parecido. Mesmo que ocorra melhora na mente, não se verifica de imediato uma melhora na vida real. Então, esses trens, na realidade, então, deixaram de soltar fuligens. No entanto, né, quando os trens vão se movimentando, né, eles vão passando pelos trilhos, eles vão se balançando. E aí, esse movimento fazia com que, pelas frestas da janela, essa fuligem que estava lá, né, grudado, né, no trem, eles fossem entrando por essas frestas da janela. E aí o professor Masaharu Taniguchi, ele faz uma comparação dessas fuligens que vão entrando na janela com os karmas, né? Esses karmas, na realidade, nós aprendemos que são acúmulos de pensamentos, ou seja, nossos pensamentos que tivemos no passado, e que na realidade eles vão trazendo assim resultados na nossa vida em relação como se fosse assim uma energia que nós, ao pensarmos, né, todo pensamento ele gera uma energia, então esse pensamento, seja ele bom ou mal, ele vai trazer algum resultado. Então isso é chamado de karma, né? E aí o professor Masaharu Taniguchi continua, né? As pessoas trazem karmas acumulados em consequência dos maus atos cometidos no passado. Cada vez que algo ruim acontece, está se desfazendo uma parte deste acúmulo e ocorre a purificação na mesma proporção. Então, nós fazemos algo, mas quando passamos por essa dificuldade, né, nosso pensamento gerou essa futura dificuldade. Quando nós passamos pela dificuldade, nós purificamos aquele pensamento que anteriormente nós tivemos. Então, ele coloca aqui que é importante, né? Claro, que que nós não voltemos a praticar atos que criem novos acúmulos de karmas, né? Então, mesmo que a pessoa tenha alcançado o despertar, né? Por exemplo, nós chegamos à consciência de que somos filhos de Deus, e nós estamos sempre tentando sempre modificar nossos pensamentos, nossas palavras, nossas atitudes, né? Purificando a nossa mente. Algumas vezes a gente faz dentro das associações locais, né? Vira e mexe ainda surgem pensamentos dentro da nossa mente, pensamentos ruins, né? Assim como entram fuligens no vagão pelas frestas da janela. Então você está num caminho de bons pensamentos, mas de repente aparece um pensamento ruim, né? E esse pensamento ruim, ele vai trazer outras consequências, como a gente está falando da questão do karma. E aí, o que acontece? Mesmo a gente estando nessa vontade de estar sempre num bom pensamento, essas fuligens, né, como se fossem esses trens que a gente tinha, como se fosse uma mente do hábito, né? A gente tem às vezes o hábito de pensar de determinadas formas, ele vai aparecendo
sem que a gente queira e sem que a gente tenha talvez muito controle, né? Então o professor Masaru Taniguchi ele fala, nesse caso a pessoa deve fazer um exame de consciência em maior profundidade, admitir honestamente a presença de maus pensamentos e se empenhar em efetuar a limpeza, ou seja, a gente viver de uma forma consciente de estar se observando, né? De se autoconhecer, de se auto-observar, para que nós tenhamos uma mente mais correta, mais linear, né? No sentido do bom pensamento. Então, ele continua aqui. Naquela viagem, cada vez que o trem parava numa estação, eu abria a janela e soprava para fora o pequeno acúmulo de fuligens junto aos caixilhos da janela. Se não fizesse isso, a manga do meu paletó, próxima à janela, ficaria enegrecida pelas fuligens. Como disse anteriormente, os trens dessa linha foram eletrificados e não emitiam mais fuligens, mas em alguns cantos haviam fuligens acumuladas ao longo dos anos, as quais, com o movimento do trem, se desprendiam e entravam pelas frestas da janela, podendo sujar as roupas do passageiro. Aí ele conclui. Tal fato me faz comparar a jornada da vida a essa viagem de trem e refletir que a vida toda do ser humano é um contínuo treinamento. Assim como o trem corre pelo trecho eletrificado da rede ferroviária, nós que conhecemos o ensinamento seguimos pelo caminho divinizado de nossa vida. Que lindo, né? Nosso caminho é divino. É lindo você ver que nós não somos quaisquer seres, né? Somos criados à imagem e semelhança de Deus. E o nosso caminho é um caminho divino. Nosso caminho de vida é um caminho divino. Maravilhoso, né? Então, para dar continuidade, né? Como todas as nossas atividades são baseadas na extensa bibliografia, né? Que o professor Masaru Taniguchi e o professor Seiichi Taniguchi, o professor Masanobu Taniguchi escrevem, eu gostaria de dar uma continuidade nesse assunto, trazendo o próximo livro, que é o livro Viver com Alegria, do professor Seiichi Taniguchi. Então, o professor Masaru Taniguchi, nesse primeiro trecho, ele fala sobre a questão, né, de que ele soprava os caixilhos da janela para que essa poeira fosse lançada fora, né, e então ele faz esse comparativo com as poeiras da mente. É uma ação simples, aparentemente, mas que dentro desse livro do professor Seiichi Taniguchi, ele fala na página 97, que é um aprofundamento dessa questão, desse pensamento, né? Que às vezes parece uma coisa simples, né? E a gente sabe que não é, né? Porque nós temos um costume de pensar de uma determinada forma e reagirmos em relação a situações de algumas determinadas formas que como eu tinha dito, é a mente do hábito que faz a gente reagir, né? Então, na página 97, ele fala sobre um capítulo, o nome do capítulo é O que significa vencer a si próprio. E o subtema exatamente é bons pensamentos e maus pensamentos. Então, ele coloca assim, se uma pessoa ela vive só, isolada, não ocorrem nem brigas nem competições, né? Mas se existem duas ou mais pessoas, às vezes ocorrem conflitos e rivalidades, né? Um dos lados vence, o outro perde. De vez em quando há empate, mas geralmente há vencedor e perdedor. Isso no nosso contexto da vida. Mas quando a gente está só, né, não é possível brigar com outras pessoas, tá certo? Mas o que acontece é que às vezes ocorre conflito na sua mente. Então, existe uma briga, né, entre nosso pensamento, né, e aquilo que nós julgamos certo, aquilo que nós julgamos como errado. E aí ele diz que pode ocorrer uma situação que a pessoa, devido à circunstância, sinta-se tentada a mentir para escapar temporariamente de um problema, mas ouve a voz da consciência que adverte: não faça isso. A mentira acaba sendo descoberta e o resultado nunca é positivo. Portanto, não minta. Essa é a voz que a gente ouve dentro da gente, né? Então a pessoa se angustia com a dúvida, mas por fim, um dos pensamentos acaba prevalecendo e ela age de acordo com esse pensamento. Suponhamos
que vença a intenção de mentir. É possível que com a mentira a pessoa consiga uma escapatória, né? Uma vantagem momentânea, né? E a gente fala que mentira tem perna curta, né? Entretanto, existiu essa questão dessa situação interna, né? Esse pensamento honesto, parece que foi vencido, né? Então você fala, nossa, a pessoa mentiu, ela vai se prejudicar, mas antes mesmo de a gente falar sobre a própria pessoa, né, que fez, que está brigando internamente, né, essa honestidade, ela continua agindo dentro da mente dela. Então, ela fica, existe o que a gente chama de mente verdadeira. Então, quando uma pessoa diz uma mentira, né, a pessoa ela não se sente à vontade consigo mesma. É impossível alguém sentir-se muito bem dizendo mentiras. Por mais que por fora a gente verifique isso, existe uma briga interna, né, entre o bem e o mal, né, entre a mente verdadeira e a mente falsa. Então, na essência, né, então o professor Seixas diz que na essência todo ser humano possui uma natureza boa, benigna, né? Mesmo nas pessoas perversas, está latente o que chamamos de consciência. Um dia a consciência desperta e se manifesta. Ele traz um exemplo aqui do caso do senhor Akito Shima, né, que é um pseudônimo. Ele praticou muitos delitos, cometeu até homicídio, acabou sendo condenado à pena máxima. Esse homem, que parecia, né, ser um criminoso irrecuperável, um dia se lembrou de que, quando era estudante, teve um professor que elogiou o seu trabalho e resolveu escrever-lhe. A partir de então, ele passou a receber do seu antigo mestre aulas de poesia. Com isso começaram a aflorar bons sentimentos. Ele passou a escrever excelentes versos, conseguindo tempos depois publicar um livro de poesias. Como nós estamos falando de educadores, né? O professor Seixas traz a questão do educador, né? Do professor cujas palavras fez com que ele lembrasse que alguém reconheceu o valor, né? Vejam a importância do professor ao falar coisas positivas, reconhecer coisas boas, né? Isso mesmo que a pessoa, talvez, se ela se desencaminhe, né? Teve alguém que reconheceu isso. E pode ser, e normalmente é uma pessoa de grande influência, como os pais, né? E como os nossos mestres, nossos professores, nossos educadores. A importância é fundamental. E aí, por ter se lembrado disso, é que se aflorou os bons pensamentos nessa pessoa, né? Então, esse exemplo o professor Seixas diz que é para mostrar que, mesmo que aparentemente a pessoa não tenha essa voz de consciência, mesmo que ela queira praticar o mal, ou pareça que ela só pratica o mal, existe uma voz verdadeira, a mente verdadeira que está atuando dentro dela, né? Isso é chamado de natureza divina ou natureza búdica, né? Mas, embora, né? E aí às vezes a gente se veja nessas palavras, né? Mas embora a bondade seja inerente à natureza humana, às vezes as pessoas têm vontade de mentir, de vociferar, de infringir regras. E aí vem a questão fundamental, né? Se nessa ocasião a pessoa permitir que prevaleça o mau pensamento, acabará se acostumando a agir deste modo. É aquilo que a gente estava falando da mente do hábito, né? Então, assim, você tem um pensamento ruim, e você escolhe seguir esse pensamento, né? E ele fala que, ao seguir esse pensamento, todas as vezes, o que acontece? A gente acaba habituando a seguir esse mau pensamento. E no caso aqui, ele estava falando do mentir, né? Então, ele diz que se a gente acaba falando muitas mentiras, né, isso vai se tornando cada vez maior. E aí ele diz assim, passa a dizer mentiras cada vez maiores, né? Diz que foi formado pela melhor faculdade, apresenta um currículo falso, passa informações falsas, induz os outros a fazer o mesmo, né? Coloca relatos falsos e, por fim, acaba sendo punido pelos danos à humanidade, à sociedade, no caso, né? Então, vejam que tanto o bom pensamento quanto o mau pensamento, eles surgem de modo discreto. E
vão se avolumando pouco a pouco, querendo se impor. Aí está a grande questão, né? Quando nós falamos da questão do tema, o que significa vencer a si próprio. Então, é preciso reconhecer os bons pensamentos, cultivá-los e fortalecê-los. E já que os pensamentos das pessoas ao redor exercem influência, é importante conviver com colegas e amigos que proferem boas palavras e praticam boas ações. Para vencer a si próprio, é necessário cultivar bons pensamentos dia após dia. Não é possível alguém manifestar plenamente, de repente, a natureza original benigna e conseguir uma grande vitória sobre si próprio de um momento para outro. Então, mesmo que nós hoje, né, nós aprendemos sobre a imagem verdadeira, que nós somos imagem verdadeira, perfeitos e maravilhosos, né? Assim como o professor Masaru Taniguchi diz, para soprar as poeiras da mente, nós estamos num caminho de aprendizado e treinamento. Então é necessário que, quando nós estamos vivendo o nosso dia a dia, que é um caminho divino de aprendizado, né, que é maravilhoso, nós estejamos selecionando, estivermos assim bem conscientes, né, estarmos bem conscientes de estarmos ouvindo essa voz que fala assim, faça assim, seja correto, pense dessa forma, né? Haja dessa forma. E você ouvir essa voz no sentido de ser esses bons pensamentos. Então, à medida que a gente vai treinando esses bons pensamentos também vão se tornando hábitos, né, dentro da nossa vida. Esses hábitos, eles vão se formando no sentido de que quando a gente começa a ter um pequeno mau pensamento, nós vamos voltando imediatamente para o bom pensamento. Então, nós precisamos, né, na realidade, então, vencer a nós mesmos. Né? Percebe que aí ele diz assim, que isso é uma questão a gente começa de uma forma tão simples, mas a decisão que nós temos sobre o que vamos fazer ou sobre que caminho vamos seguir é fundamental. E toda vez ao seguir o mesmo caminho, que é o caminho do bem, o caminho do bom pensamento, o caminho das boas ações, nós vamos limpando essas poeiras da mente, né? Que é exatamente o que causa aquele karma, né? O karma de que nós temos um mau pensamento e vamos ter uma consequente ação que vai acontecer que tem a ver com o pensamento que nós tivemos. E que se for um mau pensamento, a gente às vezes fala que o karma é uma questão negativa, mas na verdade assim, o karma ele não é negativo nem positivo. Depende da ação que nós tomamos, do pensamento que nós temos. Então, se o pensamento for bom, o karma é bom. Se o pensamento for ruim, o karma é ruim. Então, não existe essa questão de que o karma é ruim. Não. Depende do que origina a questão do karma. Né? Então, uma questão bem simples, parece simples, mas que faz toda a diferença na nossa vida, né? E aí, assim, ele continua dizendo assim, a mente verdadeira é mente divina, né? Aquela voz, né, do grilo falante que diz pra gente, faz assim, essa é a mente divina, ou mente búdica, né? E manifestá-la é agir conforme a imagem verdadeira do ser humano. Então, nós temos essa ligação com a imagem verdadeira que é Deus, né? E Deus está sempre nos falando, seja correto, seja maravilhoso, seja perfeito, tenha um bom caráter, tenha bons pensamentos, né? Entretanto, no mundo fenomênico, no mundo que a gente vive aqui, não é possível surgir imediatamente a perfeição original, exatamente porque tem coisas lá no passado, né? Por exemplo, a questão do pecado, né, que nós dizemos que nós éramos pecadores, então isso está impregnado, que a gente deve pagar, que nós devemos, fizemos uma coisa errada, nós temos que pagar, tudo isso, né, são situações que estão guardadas dentro da mente. E é a ação do dia a dia que vai fazendo com que isso vai sendo tirado gradativamente, né? É como se fosse substituído pelas suas novas percepções, suas novas decisões, né?
Então, assim, o professor Seiichi Taniguchi continua. Isso porque o mundo fenomênico, o mundo que nós vivemos, é o mundo da expressão. Ou seja, um lugar onde surge o que a nossa mente reconhece e na medida proporcional aos nossos esforços para expressá-lo. Então, o mundo que nós vivemos é um mundo em que mostra a nossa mente. É um mundo bom? O que eu estou vendo é bom? Se é bom, significa que a nossa mente está se direcionando para o lado correto. Ou seja, ele vê bondade, ele segue a orientação dessa mente verdadeira, divina, né? Ouve essa voz e diz, vou seguir essa voz. Então, o mundo vai se apresentando, né? O mundo é um grande espelho, né? Que o professor Masaru Taniguchi fala. Esse mundo é um espelho que reflete a nossa mente. Então, assim, aquilo que nós vivemos é resultado desse vencer a nós mesmos, né? Por isso é importante essa vivência de você observar-se, né? Observar seu pensamento, observar a sua ação, né? Para que você veja que o resultado ele vai aparecendo, né? Então você vai percebendo que a sua mente está melhorando e que gradativamente a imagem, né? Aquilo que você está vivendo também vai melhorando em conformidade com a sua decisão de mudar, né? Aí o professor Seiichi continua. O ser humano é filho de Deus, dotado de força infinita e vida eterna. Mas no mundo fenomênico somos sujeitos a fracassos, a doenças e à morte, porque sob vários aspectos ainda não conseguimos manifestar, olha que bonito, o fantástico poder da imagem verdadeira. Fantástico poder. Que maravilhoso, né? Quer dizer, então existe a possibilidade de nós estarmos cada vez mais gradativamente chegando à consciência, nos aproximando dessa consciência de imagem verdadeira, né? Mas é necessário um esforço para isso. Então, ao olhar nossa vida, né? Nossa projeção, nosso espelho, que é a vida que nós vivemos, nós vamos estar vendo quanto esforço nós estamos despendendo para melhorar a nossa mente. É uma forma de você medir isso, né? Como está a sua mente, é como você está vendo o seu mundo, a sua vida, a sua família nesse instante, né? Então, vamos melhorando e a vida vai melhorando, né? Por isso é essencial não nos deixar abater por eventuais fracassos e persistir no treinamento para vencer a nós próprios, procurando manifestar cada vez mais os bons pensamentos, da mesma forma que os atletas se empenham nos treinamentos diários para superar a si próprios e os artistas se esforçam dia após dia para aprimorar a sua arte, né? Não é só pensando assim, eu tenho bons pensamentos, então agora minha vida vai melhorar. Sim, vai melhorar, né? Mas lembre-se que nós temos pensamentos guardados lá atrás, né? Conceitos, preconceitos, né? Isso também precisam ser trabalhados e isso é que nós vamos observando no nosso dia a dia. Esforçando-se desse modo, toda pessoa consegue aperfeiçoar o caráter, aprimorar os conhecimentos e aumentar a capacidade. Não devemos tentar justificar os nossos fracassos responsabilizando os outros e os fatores externos, dizendo, por exemplo, a culpa é do ambiente em que vivo. Isso aconteceu por causa da minha família. Nesse ponto a gente pode refletir da seguinte forma, né? É muito fácil você ser infeliz. Aliás, é bem simples você ser infeliz. A grande maioria das pessoas talvez se considerem infelizes. Porque tem a quem culpar, né? Tem a quem responsabilizar. Foi por causa dos meus pais. Foi por causa do vizinho. Porque foi o colega do trabalho que fez algo contra mim. E então, sabe? Então, por isso eu sou infeliz. É fácil, né, dizer isso. Mas dentro do caminho da Seichonoye, né, dentro daquilo que nós aprendemos na Seichonoye, a responsabilidade sempre vai ser nossa. Até porque quem cria as situações, né, como a gente estava falando anteriormente, somos nós mesmos, né? Então, para sermos felizes ou para atingirmos aquilo que nós queremos, né, nós precisamos tomar várias ações e não ficar à mercê
do que vai acontecendo. Porque o que está acontecendo já foi reflexo do que a gente pensou no passado. E é simples, né? Ficar em berço esplêndido dizendo, a vida não é boa, né? Ficar reclamando, porque se a vida fosse melhor, se eu tivesse condições financeiras, se eu fosse... Olha os pensamentos, né, gente? Então, quando eu estou falando eu tenho esse tipo de pensamento, eu estou me deixando levar pelos maus pensamentos, né? Trazendo a responsabilidade do meu destino, da minha vida, da minha felicidade nas mãos de outras pessoas. E na realidade, né, quando nós aprendemos dentro da Setinê que somos protagonistas, porque somos filhos de Deus e com potencialidade de ser perfeito, né, nós podemos atingir essa perfeição, nós precisamos executar um trabalho conosco mesmo. Né? Isso significa, né, gente, que há uma necessidade de autoconhecimento. Né? Às vezes a gente fala que seguir um caminho da espiritualidade não, mas eu nem me importo pela espiritualidade. Mas nós nos importamos em conhecermos a nós mesmos. É importante saber de onde viemos, o que estamos fazendo, para que nós fazemos. Isso não deixa de ser um caminho ligado à espiritualidade. É buscar o seu eu mais profundo. E o seu eu mais profundo sempre tem a ver com a grande vida. Sempre tem a ver com a espiritualidade. Queiramos ou não dar esse nome, não é verdade? E aí, para que a gente possa dar continuidade, e é interessante, né, que essa experiência que a gente vai tendo, vai nos trazendo, sempre baseado no estudo que nós estamos fazendo. Por isso, a questão dos livros, né, que nós estamos sempre trazendo, para dizer que tudo que nós vivenciamos, né, e que nós estamos trazendo na nossa vida, né, hoje como preletores, né, partiu de uma vivência, de um estudo do que a Setinê fala. E é muito maravilhoso. Né? E eu vou trazer o próximo livro, que é o livro da coleção A Verdade, volume 10. Né? O título é A Imagem Verdadeira. Na página 57, ele fala o seguinte: faça manifestar no mundo fenomênico o programa que existe no mundo da imagem verdadeira. No mundo dos 5 sentidos, né, é esse o mundo que nós vivemos, né, experimentam-se privações. Isso a gente já veio falando. Né? Porém, no reino de Deus jamais se experimenta privação alguma. E nós podemos, por meio da fé, despertar nossa mente da imagem verdadeira. A questão da fé. Quando o mundo fenomênico, voltando a dizer, né, para aqueles que estão chegando pela primeira vez, esse mundo fenomênico é o mundo que eu estou vivendo agora. Tá? Quando esse mundo fenomênico passar a ser comandado pela mente da imagem verdadeira, nele só poderá dar tudo certo. Lembra que nós estávamos falando da mente verdadeira? É aquele do bem, é aquele que fala, siga esse caminho correto, haja de forma ética. Isso é a questão do pensamento ligado à imagem verdadeira. Né? Claro que tudo vai dar certo. Nesse momento será feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então, a imagem verdadeira, interna, é o céu. Né? E o fenômeno exterior, a terra. Quando uma oração é lançada da terra, né, ela entra em sintonia com o programa transmitido pelo mundo da imagem verdadeira, que é o céu, e faz com que materialize a perfeição neste mundo. Será que deu para a gente entender? Né? A imagem verdadeira interna é o céu. E o fenômeno, aquilo que a gente está olhando, é a terra. Né? Então, nós temos dentro de nós esse céu. A imagem verdadeira é aquilo que nós trazemos de verdade dentro de nós. Então, quando nós fazemos uma oração, ela entra em sintonia com esse programa transmitido pelo mundo da imagem verdadeira. Nós temos imagem verdadeira é Deus. Quando nós fazemos uma oração, na verdade, nós nos sintonizamos com esse mundo da imagem verdadeira, que é o mundo de Deus. Então, o que acontece? Então, faz com que se materialize a perfeição neste mundo, que é o mundo fenomênico, que é a Terra, né, que a gente está falando aqui. Então, a mente que ora com ardor e fé inabalável é o aparelho receptor mais possante
para captar a abundância existente no mundo da imagem verdadeira. Se você almeja algo, ligue primeiramente o interruptor de seu aparelho mental, a sua fé, e emita ondas mentais que sintonizem com as elevadas ondas vibratórias do mundo da imagem verdadeira. Então, a primeira questão que nós falamos era a questão de ter bons pensamentos, né? A nossa imagem verdadeira, que é aquela que a gente estava falando que briga internamente entre nós, fala a verdade, fala mentira, e nós então nos permitimos ou decidimos seguir essa voz da imagem verdadeira, vai nos levando ao caminho de que aquelas poeiras elas vão se dissipando e esse mundo vai se tornando aquilo que nós almejamos. Por quê? Porque nós nos ligamos a esse mundo da imagem verdadeira, nós nos permitimos nos ligar a esse mundo da imagem verdadeira onde tudo já está realizado. Mas percebam que a gente precisa de uma ação, né? E de uma consciência, né? De estarmos fazendo aquilo que precisamos fazer. Né? Como eu estava dizendo, nós começamos a seguir um caminho de autoconhecimento, né? Um caminho em que nós vamos nos percebendo que tipo de pensamentos temos, que tipo de palavras falamos e qual o resultado disso. E não deixa de ser um autoconhecimento. Se eu falar boas palavras, o resultado começa a ser bom. Se eu começo a fazer a oração e acreditar nesse mundo da imagem verdadeira, né, aquilo que eu almejo, ele ecoa, né, no mundo da imagem verdadeira e ela se materializa aqui como resultado da sua fé, resultado da sua ligação com esse mundo da imagem verdadeira. Mas necessita de uma decisão, né? Então, é muito importante essa reflexão quando a gente fala que, assim, parece que tirar o pó da mente é simplesmente ter pensamentos positivos. Ele vai muito além disso, né? Isso é só o primeiro passo, né? É como se fosse uma receita de bolo, né? Receita de bolo. Ponha bons pensamentos, você terá boas coisas. Mas a gente precisa alçar voos maiores para que a gente encontre esse mundo da imagem verdadeira, que é um mundo legado para nós, que somos filhos de Deus perfeitos. Ah, eu não sou perfeito? Olha só. Né? Então, é o que a Seitianoye traz. Né? Uma religião, ela tem essa grande missão de nos aproximar ao que é divino, de nos aproximar à nossa fonte, que é Deus. Queiramos ou não chamar de Deus, né? Chame de grande vida, chame de natureza, mas ela tem, é inegável que existe uma força que está conduzindo o destino de cada pessoa, o destino da humanidade, né? Existe uma sabedoria que está por trás de todas as coisas, né? E essa sabedoria ela é alçada quando nos permitimos, né? Nos encontrarmos com essa verdade. E a Seitianoye proporciona esse caminho, que é o que a gente está conversando agora, né? E aí, para que a gente possa falar um pouco mais desse caminho de fé, né? O professor Masaharu Taniguchi, lá vou eu, né? Mais outro livro. O professor Masaharu Taniguchi, ele traz num outro livro muito bacana, né? Que se chama Pensamentos de Sabedoria, do professor Masaharu Taniguchi que escreve, né? Lembram que nós estamos falando sobre a questão, né, de estarmos fazendo um pensamento bom, e esse pensamento bom traz um bom resultado. Você pode experimentar, né, meio que receita. Mas, como eu disse, né, nem sempre eu vou ter bons pensamentos, porque existe essa questão interna que eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando esse bom pensamento, mas é necessário que eu vá atingindo uma compreensão cada vez maior do mundo em que vivo, né? Nós brincamos que esse mundo, quando nós nascemos aqui, nós não temos nenhum manual de vivência. Só que a Seitianoye, ela traz esse manual de vivência, né? Tanto é que eu tenho muitos anos, né? Umas décadas de Seitianoye, e posso afirmar que a vivência da Seitianoye vai nos trazendo competência para viver nesse mundo de uma forma muito perfeita, né? De uma forma maravilhosa, de alcançar os resultados, de alcançar aquilo que nós almejamos, nossos desejos mais profundos. Isso vai acontecendo porque nós vamos
atingindo essa compreensão de imagem verdadeira que é Deus. Nós vamos nos aproximando paulatinamente dessa questão de que somos filhos de Deus. Na verdade, nós somos filhos de Deus, né? Só que eu preciso trabalhar essa questão dessa fé, né? É essa fé que me move. Como é que eu adquiro fé? O que é fé? Né? Fé é nós acreditarmos em algo que a gente ainda não viu acontecer. Não é isso? Acredito que vai dar tudo certo. Você fala, isso é fé, né? Mas essa fé ela é adquirida de que forma? Essa fé que eu posso chamar de convicção, ela é adquirida na prática, na experiência, na vivência. É ou não é verdade? Porque senão essa fé é uma coisa assim, de imaginação, uma coisa que você diz assim, ela não tem força de mudança. Por quê? Porque a fé ela é adquirida assim, que a gente fala na raça, né? Na vivência. Então o professor Masaru Taniguchi, ele fala nesse livro Pensamentos de Sabedoria, que é um texto que é para a gente pensar bastante sobre isso, né? Então, se você você tem essa, vamos dizer assim, essa vontade, né, de que sua vida melhore, se você tem essa vontade de que você possa cumprir sua missão aqui na face da Terra, cada um tem uma missão perfeita e maravilhosa, né? Que nós tenhamos menos problemas, né? A vida não quer dizer que eu entro na Seitonoye e não tenha problemas, né? Significa que eu vou continuar tendo problemas, mas esses problemas eu consigo trabalhar, eu consigo ressignificar de forma que ela seja sempre algo que vá fazer uma melhoria no meu caráter, uma melhoria na minha vida, uma melhoria na minha fé, né? De que tudo está sob o comando de Deus, né? De que tudo está sob nas grandes mãos de Deus, e que é bem, não é? Então ele diz assim, o texto é na página 61, ele diz, tem um pequeno subtítulo chamado Fé e Vida. Eu sei que a gente ouvisse bastante essa questão, né? E ele fala da vida de fé. O que nós vivemos, o que nós queremos viver é essa vida de fé. Engraçado, né? Quando nós conversamos com um preletor, ou conversamos com uma pessoa que vivencia bastante a Seitonoye, vocês podem perceber que existe uma harmonia, existe uma tranquilidade, existe uma suavidade dentro dessas pessoas. E quando você, às vezes, vai trazer um problema, você vai falar sobre alguma coisa que está acontecendo, você ouve palavras tão cheias de convicção, tão cheias de força, não é? Você diz assim, mas preletor, eu estou passando por tal situação, ou você vai falar com um amigo que professa essa fé, e esse amigo fala assim, não, faça assim, ore, né? Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe dar a orientação necessária. Por que essas pessoas têm esse procedimento, essa atitude? Porque eles têm uma palavra muito importante dentro de si, que é fé, né? Então, essa fé é uma coisa que precisa ser cultivada, né? Então, não é só palavras positivas, pensamentos positivos. É o como eu vou viver no nosso dia a dia com tranquilidade, sabendo que tudo está de uma forma perfeita, que tudo vai dar certo. Como que a gente tem essa questão de fé, né? Fé é vivência. É isso que o professor Masaru Taniguchi fala. Então eu vou trazer o texto aqui para que a gente possa refletir um pouco. Então ele diz assim: vida de fé não é uma vida fácil e indolente, irresponsável. Mas quando nos ligamos a Deus, através da fé, somos orientados pelas amorosas mãos de Deus e no final conseguimos superar as dificuldades. Porque a gente tem fé, né? Dizem que numa corrida o atleta é testado quando está prestes a ser derrotado pelos adversários.
Durante a prova, ele passa por várias iminências de ser ultrapassado por um concorrente, ameaçado de perder a prova. Assim mesmo, ele continua correndo. Muitas vezes, acha que atingiu seu limite físico, mas avança sustentado por uma força misteriosa. Assim, ele vence a corrida graças à perseverança resultante da fé. Olha a palavra bonita, né? Continuando aqui, ele diz assim: podemos dizer o mesmo com relação ao desbravamento da fé. Desbravar a fé. A gente fala assim, a fé é como se fosse uma palavra simples, né? Uma palavra assim, tem fé. Fé vai muito além, né, do que a gente fala assim de uma forma tão vã, né? Ele diz assim: podemos dizer então com relação ao desbravamento da fé. Às vezes, né, na nossa vida, nos defrontamos com experiências de vida tão severas que chegamos a pensar que não conseguiríamos mais prosseguir. Nós que somos da Seitonoye, né, às vezes passamos por situações difíceis também, né? Por quê? Não quer dizer que você entra na Seitonoye, isso é garantia de que você não vai ter mais nenhum problema, mais nenhuma situação. Muito pelo contrário, você vai ser empoderado para poder ter a capacidade de resolver as questões mais complexas e vencer. Então ele continua aqui: experiências dolorosas, amargas, em que perdemos a base do nosso empreendimento, ou desmoronou-se o alicerce da nossa vida, ou ruiu o castelo onde nos refugiaríamos. Naquela hora, aquele que não possui fé pensa: não existe Deus, não existe Buda. Mas, se acreditarmos na benevolência de Deus e persistirmos até o fim, e determinarmos que jamais desistiremos por mais alto preço que tenhamos de pagar, finalmente alcançaremos uma indestrutível alegria da vitória da fé. É assim, né? Nesse momento, entenderemos que recebemos graças na medida do nosso esforço. Desbravar a fé. Desbravar a fé é continuar acreditando, mesmo que as coisas não tenham andado da forma como nós gostaríamos. E ele continua: inicialmente, o caminho da fé parte de uma crença superficial que objetiva graças fenomênicas. Às vezes, quando nós entramos para a Seitonoye, né, e às vezes nós que frequentamos associações locais, até nós, né, quantos de nós talvez fomos buscar a Seitonoye em busca de graças fenomênicas, né, em busca de coisas materiais. Eu queria dinheiro, um emprego, eu queria uma situação financeira melhor, eu queria tantas coisas que eu queria ter, e aí eu vou atrás porque eu não consigo. Então, aí quando nós chegamos para a associação local, alguém disse: não, se você tem pensamentos positivos, você consegue, né? E você vai tentando isso, né? A pessoa, então ele fala, a pessoa tomada por uma grande exaltação, fala: nossa, eu encontrei o caminho, né? Exultação. Algum tempo depois, perde de vista a luz e sente uma grande agonia, porque ela pensa que talvez no superficial consiga realizar aquilo que, fazendo um pouquinho, né, consegue o resultado que gostaria. Isso acontece porque seguia uma luz que os outros lhe haviam mostrado. Então você vai e você vê assim, as pessoas, vamos supor, na Seitonoye, as pessoas conseguem aquilo que elas querem quando elas fazem oração, e aí vai fazer oração porque consegue resultado. Aí vai fazer a meditação porque consegue o resultado. Aí vai fazer, só que como não faz com a devida orientação e o devido objetivo bem claro, o que acontece? Está fadado a não conseguir o resultado. Mas quando aquela pessoa ela continua avançando, né, mesmo que às vezes as situações da vida da pessoa às vezes é tão difícil, mas quando ela avança corajosamente, tentando não perder de vista a luz que enxergou uma vez, finalmente acaba atingindo o objetivo.
Porque as pessoas mostram uma luz, mas ela não descobriu a luz por si mesma, né? Ela ainda está no caminho que outra pessoa diz assim, na receitinha de bolo, eu vou fazer isso e aí vai acontecer, né? Mas, como eu disse, o objetivo não está correto e nem a forma, o que você busca também não está correto. Não é a questão material, a questão espiritual que a gente bate à procura de bens materiais, mas na realidade nossa busca vai além, é uma busca espiritual sim. De você se conhecer como você consegue algo, um resultado material, mas sem mexer na questão do seu interior. Não dá, não é receita de bolo, né? No momento que ela avança corajosamente, né, ela disse assim, nossa, se a pessoa conseguiu, eu também vou fazer. Eu participo de uma associação local, em que uma pessoa, ela disse, dentro da atividade, né, ela disse que ela compareceu lá, e ela disse que tinha síndrome do pânico, desde muito jovenzinha. E aí ela começou a frequentar e pensava assim, não, isso aqui fica falando da questão de oração, né, da questão, eu não sei se eu vou conseguir resolver. De qualquer forma, ela gostava dos assuntos que eram tratados, né? E uma das coisas que mais chamava atenção era que a menina era filho de Deus, que tudo estava nas mãos de Deus, né? Então ela começou a mentalizar isso. Cada vez que ela ia ter um acesso, né? Ela mentalizava assim, tudo está nas mãos de Deus, eu sou filha de Deus perfeita. E essa situação, né? Essa proximidade que ela foi trazendo para si de Deus, né? Foi lhe trazendo tranquilidade, porque Deus estava no comando de todas as coisas, né? Então, sem que ela percebesse, ela não teve mais acesso. Fazia muito tempo que ela não tinha, que ela estava se percebendo que ela não tinha mais. Então essa tranquilidade, essa prática, né, que ela foi adotando, foi fazendo com que ela fosse cada vez mais tendo fé de que aquilo que ela mentalizava, aquela proximidade que ela se colocava de Deus, né, ela foi trazendo esse resultado, né, dentro da vida dela, como essa tranquilização, e ela foi se tornando calma, tranquila, e essa questão da síndrome, ela conseguiu vencer. E aí ela coloca pra gente, né, que isso que ela conseguiu, ela falava para todas as pessoas. E aí eu posso dizer que isso se torna uma questão de fé, né? Quando você vai praticando, né, você vem numa situação complicada e você vai praticando, você vai entendendo, compreendendo, né, o quão filho de Deus você é. Então assim, quando você, como nós tínhamos falado, quando você fala com um preletor, uma pessoa que vivencia a doutrina, em que você é imagem verdadeira, você é filho de Deus perfeito, ele tem aquela tranquilidade, aquele equilíbrio, porque ele tem fé, né? E essa fé não se alcança de um dia para outro. Essa fé é uma fé que deve ser cultivada. E aí o professor Masaru Taniguchi, ele fala, quando ela avança corajosamente para enfrentar a dificuldade, né, ela, pela primeira vez, ela colhe a luz que semeou. E a alegria é maior. Assim como a alegria da colheita da própria plantação é maior do que receber produtos colhidos por outros. Ele faz uma advertência. Não devemos considerar a fé um expediente para colher sem semear. Fé é como óleo que nos permite manter nosso esforço eternamente. O homem deve percorrer o curso da vida com a energia obtida por ele mesmo, queimando o próprio óleo da fé. Que maravilhoso, né? Então, a fé, né, partindo-se de a gente limpar a nossa mente, né, como nós falamos de uma forma simplória, né, de soprar da mente, né, essas poeiras da mente. Esse é o primeiro passo, né? O primeiro passo para nós entrarmos na questão de resolver situações. Mas o resolver as situações é um caminho que na realidade nós já estamos percorrendo em busca do nosso próprio autoconhecimento. E esse autoconhecimento
para que a gente possa chegar na compreensão de que somos filhos de Deus perfeitos e maravilhosos, né? Além das práticas que nós fazemos, é a vivência do dia a dia. É quando você vai passando pela dificuldade, é quando você vai praticando, é quando você vai ajudando outras pessoas, é que você vai percebendo o resultado disso. E você vai percebendo que ao fazer aquilo, ao orar, ao ajudar os outros, ao ter bons pensamentos, você vai vendo o resultado que aquilo vai lhe dando. E isso vai lhe trazendo a questão da fé, né? E viver dentro da fé, que a Seitonê professa, que todos nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Somos orientados e protegidos a todo momento por Deus. Você não teria, na verdade, nenhum motivo de preocupação, nenhum motivo de você se sentir angustiado, nenhum motivo de você sentir que esse problema você não vai conseguir resolver. Você é o detentor de todas as coisas boas, protagonista da sua vida, e as coisas irão se resolver sim. E através do seu esforço, através da sua diligência em cultivar a sua fé, todos os resultados serão de acordo. Quanto mais alto for o grau de sua fé, e significa então que você realmente você se colocou, você se desafiou para você, com seu esforço, você enfrentar cada situação com uma visão de que Deus está sempre com você, né? E essa situação traz para você ideia de paraíso realmente, né? Porque nós estamos vivendo conforme e se estamos conforme a vontade de Deus, seguindo a questão da imagem verdadeira, nós estamos seguindo o nosso caminho que é divinizado. Nosso caminho de aprendizado e treinamento é um caminho divino, um caminho maravilhoso, um caminho de grandes aprendizados e um caminho que nos aproxima de Deus, que é a nossa imagem verdadeira. Gostaria de agradecer profundamente a todos pela atenção, pelo amor que todos os senhores sempre dedicam a todos nós, né? A todos nós da Seitonê, e dizer que, assim, às vezes nós não temos essa questão da oportunidade de fazermos alguma interação com todos. Mas eu gostaria de pedir que, se houvesse ainda alguma dúvida, que dentro daquilo que foi colocado, né, dentro da nossa palestra, que vocês enviassem um e-mail para o e-mail pergunteaopreletor@sni.org.br, que nós faremos questão de sanar a dúvida, ou então os livros que foram utilizados. Então podem ficar bem à vontade para nos acessar, entrar em contato conosco. Tá certo? Muito obrigado. E para nós encerrarmos então, né, como todas as nossas atividades da Seitonê, nós iniciamos e finalizamos com uma oração. Eu gostaria de que pudéssemos fazer uma reflexão sobre essa oração e também pudéssemos depois mentalizarmos, tá bom? Então, eu vou ler o texto, é do livro Minhas Orações, do professor Masaharu Taniguchi, e o texto se refere a para se libertar da melancolia. Então, o texto é o seguinte: há vezes em que o homem se deixa dominar pelo pessimismo e cai num estado em que não consegue ver sentido nem valor algum na vida. Isso acontece quando a pessoa não está manifestando o seu eu verdadeiro e vive captando ondas mentais emitidas por pessimistas e que ficam vagando no universo como nuvens errantes. Os pensamentos pessimistas são fenômenos passageiros. Você não deve se tornar prisioneiro de fenômenos passageiros. Não seja dominado pela melancolia, pensando que ela seja um sentimento verdadeiro. Faça a barba ou a maquiagem diante do espelho e depois, sorridente, mentalize o seguinte. Agora vamos fechar nossos olhos. Vamos nos visualizar, né? Fazendo a nossa maquiagem, fazendo a barba, sorridentes em frente ao espelho. E vamos então mentalizar as seguintes palavras. Sou alegre, pois sou filho de Deus. Veja só que semblante jovial. Estou repleto de esperança. Sou alegre, sou feliz, sou saudável, estou preenchido de luz. O aborrecimento não existe, a melancolia não existe, a tristeza não existe. A luz de Deus flui para o meu interior. Assim como um bebê suga o leite materno, eu sorvo a alegre vida de Deus.
A alegria de Deus é alegria espiritual. A alegria espiritual é minha alegria. Muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigada a todos. Obrigado pela profunda atenção e amor de todos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Em um novo ano, temos novas histórias para contar. Novos presentes, novos despertares e novas oportunidades diárias de crescer, de aprender e de sorrir. A cada dia podemos ter um novo impulso para vencer, para amar e para encontrar em nós mesmos um novo recomeço todos os dias. O presente mais positivo de todos chegou para dar esse impulso ao nosso ano. Palavras de Luz 2022. Adquira em nossas associações locais e regionais. Saiba qual a mais próxima de você através do nosso portal www.sni.org.br. Muito obrigado!